Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional, e é muito legal estar com você aqui, começando esse encontro do Celebrando Restauração. Então, seja muito bem-vindo, você que está entrando aqui junto com a gente, e eu quero pedir algumas coisas especiais para você aqui no nosso começo de encontro, que eu sempre peço. Primeira coisa, curtir. Então dá uma curtida aí no Facebook ou no YouTube, você que está acompanhando aí de uma das duas plataformas, curte aí o nosso encontro, já começando, vai lá no botão curtir, dá uma curtida aí para que a gente também possa aumentar aí o nosso alcance, né? Segunda coisa, fala pra gente da onde você está assistindo o programa. A gente quer celebrar com você aí a cidade aí da onde você está assistindo a gente também. A gente está ao vivo aí no chat agora, acompanhando aí todo mundo que está postando e participando aí, como celebrando aí da PIB Curitiba, né? Em terceiro lugar, vai lá e compartilha esse encontro. Compartilha esse encontro aí com mais pessoas. Vai lá no botãozinho compartilhar, 5 segundinhos, não custa nada. Espalha aí esse encontro nos grupos de WhatsApp da família, em todos os lugares, para que a gente possa aumentar o alcance também desse nosso programa aqui do Celebrando Restauração. Vamos orar, buscar a presença do Senhor hoje para que Ele nos abençoe. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em especial pelo encontro de hoje, Pai. Obrigado por podermos estar aqui, Pai, juntamente nesse encontro. Obrigado por podermos ter o privilégio agora de entrar na casa de cada um, Pai. E eu quero pedir que o Teu Espírito Santo visite a vida de cada um, Pai, neste encontro, e que no nome de Jesus, o Senhor nos encoraje a viver este novo passo, Pai querido. Nos direciona, Pai querido, e que o Teu Espírito Santo nos conduza em tudo aqui, Pai. É isso que eu te peço, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. A gente vai adorar o Senhor, como eu sempre falo, não escute só a canção, cante aí a canção junto com a gente e adore ao Senhor juntamente conosco. Olá, boa noite, me chamo Roseliane e sou filha muito amada de Deus. Luto com algumas coisas, dentre elas codependência, sentimento de rejeição, baixa autoestima. Busco aprovação de pessoas significativas, luto com ansiedade. Mas estou aqui, mais um ciclo do CR, para adorar a Deus e caminhar com Jesus nessa caminhada de restauração. E muitas vezes, nesse momento de caminhada, nesse ciclo que a gente está passando, nós precisamos acalmar o nosso coração. Quem sabe a semana corrida que foi, nós atravessamos tantas dificuldades, neste momento tão turbulento que nós temos passado. Mas o mais prazeroso é no momento que nós estamos de quietude diante do Senhor e podemos silenciar o nosso coração e elevar o nosso pensamento aos céus e pedir para o Senhor falar conosco. E pedir para que o Senhor venha com a sua voz tranquila e ministre em nós a sua palavra, a sua bondade, o seu amor. Então eu te convido nessa noite, querido, silencie o seu coração, aquieta-se um pouco e deixe o Senhor falar com você hoje. Silencio o meu coração e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor,
e elevo aos céus o meu pensar. Eu me prostro em adoração. Sua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Teu é o meu coração. Fala, Senhor, com tua voz tranquila. Teu é o meu coração. É tua minha vida. É tua minha vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, diz o Senhor. Deus abençoe. Olá, meu nome é Gisele Furman, sou psicóloga do GAP, do Grupo de Apoio Psicoterapêutico da PIB, e vou conversar um pouco hoje com vocês sobre pandemia e suicídio. A vida não é do jeito como a gente quer. Porém, nós podemos enfrentar esses desafios e ter possibilidades de saída, de encontrar soluções. E falando de pandemia e suicídio, as pesquisas mostram que não houve uma alteração significativa no número de suicídios durante a pandemia. Uma das hipóteses que há é que, apesar do suicídio ser uma questão bem difícil, tem vários fatores envolvidos, é que o fato das pessoas estarem em casa, em home office, estudando, trabalhando, esse fato de elas estarem juntas dá a sensação de um bem-estar para elas, porque elas estavam e estão com um objetivo único. E a sensação de ter as pessoas perto, pensando do mesmo jeito, pertencimento. Tá? Então, a palavra-chave de hoje é pertencimento. Mas primeiro, antes disso, eu vou continuar com o pertencimento, eu vou comentar com vocês um pouco sobre a minha experiência de atendimentos online e presencial nesse momento de pandemia. O que eu observei é que esse contato forçado, fique em casa, gerou novas formas de interação entre as pessoas. Novas formas positivas, além das negativas, que no caso era a invasão de privacidade, né? E dentro desses aspectos positivos, as pessoas puderam se aproximar mais, interagir de uma forma mais positiva em relação ao que era antes da pandemia. O que houve também maior parceria entre as escolas e os pais, então houve uma mudança bem significativa.
Porém, aqueles pacientes, aquelas pessoas que moram sós, que moram distante da família, eu percebi que houve uma maioria, uma grande maioria, houve casos de transtornos mentais, que foi necessário a busca de psiquiatria, porque houve um aumento de quadros psicóticos, né? Então, o que eu entendo aqui é que o isolamento, ele pode gerar uma sensação de não pertencimento. Muitos pacientes ficaram com os olhos arregalados, eles ficaram assustados com esse momento, né? E esse momento levou eles a sentirem-se desconectados da vida, né? E isso gerou uma tendência a pensar em suicídio nesses momentos, né? Porque o que acontece no suicídio? A pessoa duvida da vida, da esperança, da riqueza da vida, das possibilidades, né? Eles imaginam que não vão ter mais conexão. Agora, voltando ao pertencer, ao pertencimento. O pertencer é algo vital para o ser humano. Ele oxigena a vida. Pertencer vamos imaginar como fosse a raiz. A raiz é que alimenta, que nutre, que dá vida, que segura. E o pertencer é comunicação, é vínculo, é troca, é expressar, é fazer parte, é existir para o outro. E na Bíblia, o salmista, no Salmo 142:4, ele fala: olho para a minha vida, olho à minha direita e não vejo ninguém que se preocupe comigo. Então, o que ele fala? Ele fala desse sentimento dele, no momento de dificuldade, de não ter pertencimento, de não pertencer. E o pertencer, o que é? É encontrar uma morada existencial, é um acolhimento. Então, o pertencimento é um dos caminhos da prevenção do suicídio. Pertencer. Então, é fundamental para prevenção do suicídio. Tanto que há casos de necrópsia psicológica. O que é necrópsia psicológica? São dados médicos, são cartas, bilhetes, mensagens que as pessoas deixaram, aqueles que cometeram suicídio, deixaram, onde eles diziam que eles não encontravam espaço para expressar seus sentimentos. Então, é um dado bem importante esse, né? Então, o que acontece aí? Eles não sentiam pertencer-se. E esse não pertencer gera uma falta de sentido. E é isso que predomina na vida do suicida. A falta de pertencimento. Não sente que está ligado, que tem enraizado em alguma coisa. Daí o que ele faz? Ele se recusa a viver nessas situações, né? E ele procura poupar as pessoas dessa convivência negativa que ele sente dentro dele mesmo. Tá? Então, esse sentimento de não pertencimento é um processo de morrência que falamos. É a pessoa não sentir-se com sintonia com o mundo, é um definhar existencial. É como se ele tivesse, vamos imaginar, uma raiz e ele se tivesse desconectando dessa terra, onde essa raiz está enraizada, ele estivesse saindo, ele não tem mais energia, ele está se soltando aquilo. É mais ou menos isso, metaforicamente falando, o que acontece no processo de quem pensa no suicídio. Tem um relato aqui de um paciente que tentou suicídio, Antes me sentia perdido em mim mesmo e agora me encontro dentro de mim. Então, ele estava perdido, ele estava desconectado dele mesmo. Ele não se sentia pertencendo a ele mesmo. E tem um termo que nós usamos, seixi, que significa cessação da consciência. Não é que o suicida ele queira morrer, ele quer cessar a consciência dele devido àquele sofrimento mental. É a cessação da consciência. Porque ele está preso nele mesmo, ele está em tormento. Então, daí ele imagina também tirar a vida física. O problema dele é nível mental, um sofrimento mental, né?
O que a gente vai fazer aí? Qual que é a saída? A saída é uma morada existencial. O que é uma morada existencial? Eu sentir-se acolhido, me sentir acolhido naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que está dentro de mim. Sem julgamento se é certo, se é errado. Primeira coisa, o primordial é sentir esse acolhimento. Porque como é que eu vou pertencer se eu mesmo me rejeito? Se eu não acolho, se eu não legitimo aquilo que é meu? Então, acolher a nós mesmos e também acolher ao outro, acolher ao próximo, naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa. Isso é fundamental para que possamos evitar ou prevenir o suicídio. E tem um dado interessante que 97% das pessoas que cometem o suicídio têm transtorno mental. Então, o que é o transtorno mental? As pessoas vão pensar e sentir de uma forma que não condiz muito com a realidade. E os restantes, 3%, tem a ver com drogas e com doenças. Então, 90% das pessoas têm o transtorno mental. Eles veem a vida de uma forma um pouco diferente que a maioria das pessoas. Existe uma sensibilidade em relação às coisas da vida. Então, já tem o transtorno mental e ocorre um fato, problema, desemprego, morte, separação, problema financeiro, tudo isso já é suficiente para tornar esse processo de vida ambíguo, confuso, intolerável. Daí a pessoa pensa no suicídio. Então, pertencer, quando ela sente que não está pertencendo a ela mesma ou ao meio, este é o caminho, a ideia do suicídio. A pandemia veio, de alguma forma, proporcionar o quê? Alguma forma de pertencimento. Tá? Apesar de não ter esse contato social, as pessoas estavam unidas, aglutinadas, entre aspas, em casa, fechadas, não podiam sair. E, de alguma forma, elas estavam pertencendo. E tem um dado importante que o número de suicídio nas favelas é menor que na população em geral, em função do quê? Porque lá as pessoas, elas dividem tudo, elas pertencem àquilo, dividem comida, cama, o espaço físico, cadeira, nada, ninguém, a maioria não tem a sua privacidade, então eles estão pertencendo forçosamente, então isso também é um dado interessante que diminui o número de suicídios. Né? E o que fazer? Né? Qual a conduta diante disso? Porque tem a batalha da nossa existência. Como eu falei no início, a vida não é do jeito que a gente quer. Porém, nós temos saída. Nós podemos encontrar a solução. É um trabalho árduo, não é fácil. Mas a primeira coisa, fundamental, é ter fé na vida. A vida sempre vale mais. Tá? Depois de ter fé na vida, sentir esse impulso de vida, acolher o sofrimento, seja ele qual for, sem julgamento. O sofrimento é legítimo. Pelo quê? Aquela frustração faz com que a pessoa não se sinta parte. Eu preciso acolher esse todo da pessoa para poder resgatá-la dessa situação. E acolhendo esse sofrimento, eu vou gerar pertencimento. Tá? Outra coisa. Então, é ter fé na vida, acolher o sofrimento, ajudar a pessoa a conhecer o sentido da vida. Encontrar, não precisa encontrar, já existe o sentido da vida. É conhecer o sentido da vida. E que a vida, primeira coisa, tem coisas boas e ruins. Né? Que na vida nós temos vitórias e derrotas, nós temos conquistas, nós temos batalhas, mas vale a pena viver. Né? Apesar de tudo, vale a pena viver. E é importante, nesse momento, mostrar uma força para se manter vivo. Que existe um sentido, que existe um significado em se manter vivo. E outro passo importante é oferecer alternativas além da morte. O que é isso? Tudo aquilo que é proibido
fica mais forte. Então, se eu disser para uma pessoa que está tentando suicídio, não pense nisso, veja, vai ficar mais forte. A conduta mais assertiva seria dizer, além da morte, que outras possibilidades? Além da morte, que outras saídas? Para quê? Para ir desfocando do pensamento da morte. Se você coloca para uma criança, você não pode olhar para isso, você não pode comer isso, aquilo vai se tornar figura, vai se tornar destaque, vai ficar mais forte. Então, se a pessoa pensa na morte, a morte pode ser uma saída para ela. Tudo bem, você não vai negar isto. Mas além da morte, o que nós podemos encontrar? Que outras saídas? Que outras soluções? E ter esperança, apesar de todas as situações, ter esperança de qualquer jeito. Outro passo importante, ampliar as possibilidades de vida. Sempre tem saída. Talvez não seja da forma como nós queremos, talvez não seja aquilo que eu desejava, aquilo que eu almejava, mas sempre tem saída, porque nós somos seres em relação e para nos relacionar. Nós somos seres de possibilidades, de oportunidades, de escolhas. Porque o que acontece na mente do suicida, ele tem uma rigidez do tudo ou nada. Ou é aquilo, por exemplo, fiquei desempregado, eu vou morrer. Me separei, eu vou morrer. Ou é o desemprego, ou o emprego, ou é a morte. Ou é o casamento, ou é a morte. Nós precisamos quebrar essa rigidez no sentido de mostrar outras possibilidades. Não é fácil. É um trabalho intenso, mas tem saída, tem solução. E, acima de tudo, enfrentar a vida com Deus. Mesmo que esteja doendo, tudo tem jeito e não ceder para a morte. Porque se nós existimos, em primeiro lugar, este era o plano de Deus. E nós temos uma missão aqui nessa terra. Então, é importante que possamos acreditar nisso, que eu vim aqui, que eu tenho a minha missão, que eu vou cumprir a minha missão e quando terminar esse tempo, eu vou embora dessa terra. Mas então, acreditar nas possibilidades, porque nós somos seres criativos, nós somos seres com potenciais, com capacidades que nós precisamos conhecer e desenvolver. Tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês hoje, mostrando que não é fácil, que esse momento de pandemia e de suicídio, mas tem saída, né? Que tem saída, que nós vamos encontrar soluções e que a fé na vida está acima de tudo. Então, nós estamos vendo o trabalho dos cientistas para desenvolver vacinas, e isso está ocorrendo, as pessoas já estão mais imunizadas, então tem saída. Aquele desespero inicial de março de 2020 aqui no Brasil já está sendo acalmado, porque nós estamos vendo que tem saída, apesar de todos os inocentes, todas as pessoas que morreram, mas tem saída. Então, essa é a minha mensagem para vocês, é pertencer e encontrar uma saída. Era isso. Muito obrigada, eu agradeço. A gente sempre separa um momento aqui no encontro do Celebrando Restauração em que a gente pode adorar a Deus através dos nossos recursos, ofertando no reino de Deus. E hoje eu quero lembrar de uma promessa da palavra de Deus relacionada a isso, essas prioridades que o nosso coração tem no reino de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, um verso bem conhecido, que diz assim: coloque o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse contexto em que Jesus está trabalhando, ele está colocando esse texto para a gente, né? Ele está dizendo sobre as aves do céu, sobre os lírios do campo. Ele está falando sobre a ansiedade do nosso coração, sobre o sustento da nossa vida. Ele está dizendo, o Pai do céu sabe que vocês necessitam de todas estas coisas, da comida, das roupas, do teto sobre a cabeça, e Ele sabe que você precisa de todas essas coisas. Então, busque o reino e todas estas coisas vos serão
acrescentadas. A gente tem um privilégio muito grande de poder priorizar o reino e saber que Deus nos sustenta. E eu queria te convidar a fazer isso aqui no Celebrando, de priorizar o reino de Deus, de vidas sendo transformadas através dessa caminhada de restauração e poder ofertar aqui com o Celebrando. Como é que você pode fazer isso? Aqui na sua tela você vai ver um QR Code, você pode pegar aí o seu celular e apontar aí a câmera do seu celular para este QR Code. Você vai ser direcionado aí para uma das contas da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você pode ofertar aí através de Pix, PayPal, transferência bancária. E quando você o fizer, você pode mandar aí o seu comprovante para esse e-mail que está aí embaixo, contribuical@pibcuritiba.org.br, indicando ali oferta para o Celebrando Restauração. E assim você vai continuar aí ajudando o nosso ministério a se desenvolver e a crescer cada vez mais. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa também contribuir com a gente sem nenhum constrangimento. É um ato voluntário, um ato do coração. E a gente sempre termina aqui o nosso encontro com a oração da serenidade. Já decorou a oração da serenidade? Fala lá com o seu grupo de partilha para estimular todo mundo a crescer e a decorar aí a oração da serenidade. Diz assim, ó: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim, poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo encontro do Celebrando Restauração. Forte abraço para você e até lá.